Fala galera, tudo bem? De volta aqui com o canal depois de uma longa pausa, né? De uma atípica pausa até aqui nas postagens, no ritmo e tudo. Foram 2 semanas basicamente de muita correria, de trabalho e fora do trabalho também, semanas mais tumultuadas, então não consegui manter o ritmo, mas espero voltar nessas próximas semanas ao ritmo mais habitual aqui dos vídeos, tentando postar quase que todo dia alguma coisa sobre análises dos jogos, sobre notícias relevantes, sobre, enfim, diversos assuntos diferentes e muita coisa aconteceu nesses últimos 10 dias mais ou menos aí em que o canal não estava no ritmo habitual, até um pouquinho mais. Claro, o principal, morte do Maradona, foi o grande assunto da semana passada. Eu acabei não conseguindo parar para falar sobre isso aqui, daria para render muito para vários lados. Aliás, tem até vídeo aqui do marcante jogo dele contra a Inglaterra, né, na Copa de 86, então tem o vídeo, eu vou deixar aqui em cima, na série dos jogos históricos, da análise dos jogos históricos. Aliás, o fato do Maradona acabou fazendo com que surgisse de novo essa ideia de, quem sabe, num futuro próximo, quando for possível, quando tiver um pouco mais de tempo, quando o ritmo dos jogos ao vivo não for tão acelerado, de repente retomar alguns dos jogos históricos para voltar a fazer algumas análises. Eu sei que tem uma galera que curte aqui também, então vocês fiquem à vontade aí nos comentários, mas certamente esse foi o grande tema, mas várias outras coisas, né? Teve lista, eu sei que vocês adoram listas, lista de indicações polêmicas, de melhor técnico da temporada, jogadores em diferentes posições, e isso acabou passando batido. No fim de semana teve a morte do Papa Bouba Diop também, eu acabei escrevendo sobre isso na coluna no UOL, falando um pouco sobre como ele simboliza para muita gente uma das últimas grandes zebras em Copas do Mundo, e por alguns aspectos muito particulares, muito peculiares, né? A questão da mudança ao longo do tempo no fluxo de informação, na capacidade de cada vez mais a gente acompanhar cada semana todo mundo. Então a Copa do Mundo não apresenta surpresa mais. Quem chega à Copa do Mundo chega tendo acompanhado 4 anos, quem acompanha mais, obviamente, né? Não dá para generalizar, mas é possível acompanhar todos os jogadores que chegam à Copa do Mundo e todas as seleções durante todo o ciclo. Então não tem uma grande surpresa. E Senegal na Copa de 2002 foi uma surpresa, né? Embora dê até para relativizar também o fato de que alguns daqueles destaques já tinham ido bem na Ligue 1 daquela temporada anterior, em 2001, 2002, mas eram jogadores fora do radar, uma seleção que chegou, surpreendeu, bateu a França e deu a primeira pancada na França, que seria uma das grandes decepções daquela Copa, e chegava como uma grande favorita, junto com a Argentina, né? Então, Senegal de 2002 guarda um pouco esse lado de algo que é cada vez mais difícil de acontecer, né? Da gente descobrir, entre aspas, uma seleção chocando o mundo positivamente numa Copa do Mundo. Então foi outro tópico que acabou passando aqui, além, é claro, das rodadas de Champions. Então semana passada eu não consegui postar sobre, esse fim de semana também não falei sobre os jogos dos campeonatos nacionais. Essa semana ainda espero postar alguma coisa sobre essa semana de Champions, pelo menos aí sobre os jogos dessa quarta-feira, mas até para pegar isso como um gancho, sobre terça-feira eu não vou fazer uma análise específica dos jogos, mas eu vou abordar aqui 2 caras que têm chamado muita atenção, de características muito diferentes, que são 2 atacantes em alta. Tô falando de Romelu Lukaku e de João Félix, né? Foi uma terça-feira de jogos importantes na Champions, então tem, por exemplo, o grupo totalmente embolado do Real Madrid, ameaçado, de novo perdeu pro Shakhtar Donetsk, a Inter dando sustos, mas viva também, e aí eu vou entrar no Lukaku. Tem a disputa do Salzburg, né? O Atlético de Madrid quase conseguiu garantir aí a vaga na próxima fase. São alguns aspectos legais pra gente abordar, talvez em outros vídeos, talvez mais pra frente. Espero na semana que vem já fazer as análises dos jogos como vocês estão acostumados. Mas dessa vez eu vou falar um pouco sobre esses 2 atacantes, porque o Lukaku, mais uma grande exibição, né? Tá voltando. No fim de semana tinha entrado já na reta final da partida da Inter, que era um dos grandes jogos do fim de semana, inclusive. A Inter venceu e venceu bem o Sassuolo, definindo o jogo já no início da partida, com Lautaro e Alexis Sanches formando o ataque. Lukaku de volta ao time titular nessa partida contra o Borussia Mönchengladbach e de novo fazendo a diferença. Fazendo a diferença de diversas formas, pelos gols, pelas arrancadas, pelo pivô, pelos giros, pelas inversões de jogadas. Então tem sido um dos camisas 9 mais poderosos, mais desequilibrantes, mais importantes do futebol europeu e mundial nessa temporada, nesse início de temporada, ou no ano de 2020 como um todo. Aliás, esse é um tópico bem legal. Eu cheguei a gravar vídeo sobre o Harry Kane aqui há algumas semanas. É um número bem relevante de camisas 9 em alta, né? Se a gente for falar de Harry Kane, Lewandowski, Haaland,
Lukaku, para citar alguns dos jogadores em alta nessa posição. Ibra, outro que tá voando também, tendo um excelente desempenho, agora tá com problema muscular, ficou fora no fim de semana na partida do Milan, mas só eu já citei 5 camisas 9 que estão jogando muita bola, de características diferentes entre eles, mas fazendo a diferença em diferentes campeonatos. Esse pode ser um tópico para um vídeo aí em breve, para falar um pouco sobre a temporada dos camisas 9 em alta, né? De diferentes formas, já que muito se debateu sobre transformação do 9, outras funções, outras características. Para mim tem sido um dos pontos que mais chama atenção nessa temporada. E outro cara que tá crescendo bastante, aliás, o Campeonato Espanhol é um capítulo à parte também, merece vídeos mais pra frente, porque com Barcelona e Real Madrid muito distantes do melhor nível, a gente vê uma disputa bem interessante, que pode colocar nas mãos do Atlético de Madrid uma oportunidade e tanto. Mas Real Sociedade e Villarreal também estão na disputa. Então o Campeonato Espanhol também é um capítulo à parte. E aí, falando de Atlético de Madrid, a gente viu nessas últimas semanas o Simeone variando o sistema de jogo, alternando um pouco, buscando outras alternativas, e o João Félix jogando muito bem. Esse é um dos aspectos mais importantes também, e ele jogou muito bem diante do Bayern. Então foi uma partida muito boa do João Félix, com muita liberdade para circular no ataque, mas com muita participação na construção das jogadas, sem guardar uma posição fixa. Então, solto pelo campo, dando sequência, ganhando com dribles, com giros, com qualidade, com passes, com arrancadas com a bola. Então, eu falei algumas dessas expressões, alguns dos termos que eu tinha usado para o Lukaku, é interessante, né? Jogadores de características completamente diferentes, físicas e técnicas, e táticas também. Então são jogadores bem diferentes, mas que foram 2 dos grandes destaques dessa terça-feira de Champions. Era mais para dar essa passada rápida aqui, para falar que o canal tá de volta, então eu conto com vocês, como sempre, aqui nos comentários, com as curtidas, com a inscrição no canal. Então eu espero voltar a um ritmo mais normal nessas próximas semanas, quem sabe já nos próximos dias também, voltando a postar vídeos aqui. E aí, é claro, eu conto com as sugestões de vocês, estou sempre de olho na caixinha dos comentários aqui embaixo. Espero que vocês compreendam essas semanas aí que eu fiquei ausente, mas agora espero voltar ao ritmo. Um abraço para todo mundo, até a próxima.